Bem, de acordo com as questões que foram formuladas para que a gente pudesse refletir sobre por onde nós devemos iniciar o nosso estudo da obra de Kardec. Então, lá no livro dos Médiuns, no item 35, quando ele fala a respeito do método, no item 35, ele propõe ali uma um pequeno compêndio, um pequeno método para que nós possamos estudar a ciência espírita. Então, ele primeiro nos ensina que é necessário que nós iniciemos pelo o que é o Espiritismo. Né? O que é o Espiritismo é essa obra, essa brochura que vai fazer com que a gente tenha os primeiros contatos sobre o Espiritismo, os primeiros contatos com a ciência, com a filosofia espírita. Então ali é um livro importante porque é, ele utiliza de uma forma didática, né, o diálogo. Ele coloca personagens que vão interagir, que vão discutir, e ali, para aquele que deseja compreender mais ainda, se aprofundar mais ainda, e também para aqueles que desejam compreender a doutrina no seu aspecto inicial, no seu aspecto primeiro, o que é o Espiritismo é a obra mais indicada. E aí depois ele vem e apresenta o livro dos Espíritos, porque aí justamente vai estar toda a doutrina. Né? O livro dos Espíritos ele contém a doutrina dos Espíritos. E aí depois do livro dos Espíritos, que contém a doutrina completa, ditada pelos Espíritos, com toda a sua filosofia, com todas as suas consequências morais, né? Ele vai e aponta o livro dos médiuns, que é o guia, a prática das manifestações, é o conhecimento dos meios mais próprios para comunicar-se com os espíritos, e é um guia para médiuns e para também evocadores, não só para aqueles que possuem mediunidade, mas para todos aqueles que queiram conhecer a doutrina na sua parte experimental. Depois do livro dos médiuns, aí ele propõe os 12 volumes da Revista Espírita, porque aí vai estar o laboratório do Espiritismo realizado por Kardec. Né? Você vai verificar a partir daí que você vai encontrar exemplos do diálogo com os espíritos, o exemplo de evocações, que é uma prática muito desconhecida por muitos espíritas. Ali você vai encontrar os primeiros diálogos que ele teve com outras casas espíritas, com outros grupos, que ele identificou médiums, né? Ele recebia várias cartas de médiums e de exemplos de como a doutrina estava se expandindo não só na Europa, mas em todo o mundo, né? Então ali você vê o laboratório na Revista Espírita, que é muito, muito, muito importante para a gente compreender não só o aspecto histórico, mas também o aspecto doutrinário do Espiritismo. Então, nós iniciamos com o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e aí vai a Revista Espírita. Esse seria o roteiro de como estudar a doutrina espírita. A segunda questão que é proposta é qual é o melhor método de estudo das obras fundamentais de Allan Kardec. O melhor método de estudo é justamente aquele que a gente pode estar refletindo, que aquele que deseja conhecer tudo, aquele que deseja compreender tudo, tem que ler tudo. Então, o espírita, para que ele possa compreender a doutrina, ele tem que estudar as obras fundamentais, né? Mas depois ele tem que ler tudo, ele tem que ler todas as questões, tudo aquilo que se refere às manifestações espíritas. Por quê? Porque a partir deste momento, depois de ter lido os fundamentos da obra, da doutrina, ele vai, a partir daí, compreender e poder refletir e até criticar e analisar aquilo que está de acordo e aquilo que não está de acordo com a doutrina espírita. Então é de muita importância que o espírita ele leia
tudo, compreenda tudo, para que ele possa conhecer tudo. E aí é neste princípio que se formará então essa, vamos dizer assim, essa cultura de entendimento da doutrina dos espíritos.